A ideia hoje era pegar um outro texto também que tem uma certa leitura e propor uma possibilidade diferente. Elas não são excludentes, elas só são diferentes, né? Sempre a minha ideia é essa. E elas não têm nenhuma pretensão de verdade absoluta e falar, olha, essa é a interpretação única, mas exatamente se colocar como uma interpretação que a gente possa, a partir daí, perceber que a coisa não caminha assim. As palavras da Bíblia, uma vez eu até já comentei aqui, a Odisseia de Homero, que é um livro razoável em português, foi escrito em grego antigo com 25 mil palavras, né? Isso nos dá uma noção, por exemplo, qualquer um de nós aqui, hoje, falando português, domina no mínimo 100 mil palavras. Né? E nós não somos extremamente cultos, nós não pertencemos à academia de letras, não ganhamos prêmio Nobel por nada. E falamos 100 mil palavras, que é o nosso corriqueiro, para ler uma revista Veja, para ler um jornal. Né? Então imagina, em 2000 anos atrás, 2.500, 2.800 anos atrás, um livro como a Odisseia foi escrito com 25 mil palavras. Como as palavras antigas, elas não têm um significado tão justo assim. São significados que deslizam, que eles têm várias conotações. Portanto, o trabalho de tradução, e aí nós estamos sempre diante de várias traduções, que é uma coisa que a gente tem que ressaltar. Estou falando tudo isso mais para as três, porque eu vou falar o que eu estava preparado mesmo para falar, que eu estou pensando. O trabalho de tradução é muito complicado, porque ele, além de pegar um texto antigo de 2.000 anos atrás e trazer para um tempo atual, né, contemporâneo a nós, ele traz essa dificuldade de palavras que, dependendo do contexto, elas ganham absolutamente outras possibilidades. Tem o problema cultural, que você está vivendo na Palestina ou dentro do Império Romano da época e está vivendo no Brasil de hoje. Né? Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos que perder essa ingenuidade de achar que a gente está com o texto original na frente. E que o apóstolo Paulo, ao escrever aquilo que nós lemos aqui, quis dizer exatamente o que está escrito em português hoje. Ele não escreveu em português, ele escreveu em grego de 2.000 anos atrás. Uma palavra dele pode ter deslizamentos e a cultura no qual ele estava inserido não é na nossa cultura. Não adianta a gente tentar engessar as duas culturas, que elas não são compatíveis. Então o trabalho nosso é esse, né? Ir lá e entender um pouquinho da cultura e falar, bom, mas não se aplica culturalmente. Ter a coragem de falar, não se aplica culturalmente. Mas qual é o espírito da letra que, vamos dizer, subjaz a letra, ou que motivou o escrito, que nos pode ser ainda atualizado e que é atualizável e que nos serve num contexto de século XXI. Esse é o nosso trabalho. Né? Não é o trabalho de falar, ó, porque o Paulo escrevendo aos Romanos, ele usa uma frase muito bacana, ele fala, a letra mata, mas o espírito vivifica. É esse contexto que eu estou pegando. Se eu pego a letra, tem algumas coisas aqui que ficam muito complicadas a gente entender. Esse a gente pode pegar o pé da mão. Porque nós estamos indo atrás do espírito da própria, né? Quer dizer, uma metanarrativa ali que ele está nos forçando. Olha para o espírito que está na coisa. Então não adianta falar, mulheres sejam submissas aos vossos maridos. Ô, mulherada, vamos. Não pode. Não dá. Nós temos que falar qual é o espírito que está por trás disso. Né? Então, eu estou falando isso numa provocação, porque tem muito mais mulher do que homem mesmo. Mas qual é o espírito que está por trás dessa coisa? E não um costume que a letra põe no primeiro plano. Na verdade, assim, eu já ouvi muita gente falar que não pode mudar uma letra do que está escrito aí, e é o argumento. Mas essa mesma pessoa possivelmente comete uma série de outros deslizes, porque aí ele vai se acomodar. Não, mas aí a colocação não é essa. Não, mas eu já ouvi. Não, Já ouvi
pessoas falarem, não Mas eu vou te colocar o seguinte, o que acontece não é que não pode mudar uma letra. O problema é que é bem isso que ele falou, é o espírito. Qual é o espírito? Não pode acrescentar nada, não pode tirar nada. Esse é o espírito da história. Você não pode botar uma frase aí. Não é que não pode mudar uma letra. Essa é a visão, às vezes, que isso foi passando, né? E aí chegou a situação, não pode mudar uma letra. É o nível máximo da, vamos colocar assim, do conservadorismo da mente fechada. A mesma coisa você falar lá que o caso, as mulheres têm que sujeitar aos seus maridos, né? Então, nesse caso aí, não é que não pode acrescentar nada, não pode tirar nenhuma frase. É isso que quer dizer, né? Você não muda, não pode se mudar o sentido. Está no sermão do monte, ele fala que não pode pôr um tio. Então, mas mas é isso que eu estou falando. Qual que é o espírito? É não mude a lei. Não mude o que está escrito. E não, até porque, é o que ele disse, as palavras foram mudadas, o que era em 25 mil palavras utilizadas talvez na época, se torne hoje, e a tendência é que uma palavra tem várias vezes vários sentidos numa língua que não tem na outra. A gente já viu em várias línguas isso acontecendo. Então você tem que explicar. Por isso que não dá para dizer que é uma letra. Senão, eu diria o seguinte, como é que existem várias versões de tradução? Então Só aí já mudou um monte de tios. Né? Então, aí que, pegando isso, que eu vou começar com a minha provocação do dia. Esse gosta. Eu também. Lá em Mateus 24, a partir do versículo 15, Jesus está num sermão que alguns acham que é escatológico, e é sobre esse texto escatológico que eu queria que a gente pensasse. Eu vou cruzar com outro texto e eu vou tentar sair um pouco do texto do português e pegar uma única palavrinha e vou dar uma pequena nuance nessa palavra sem tirar dela a possibilidade original. Eu quero dizer o seguinte, vamos nos aproximar um pouco mais do grego, aquele grego que só tem 25 mil palavras, e vamos ver que essa palavra comporta dois significados, ou dois sentidos. E ao mudar o sentido dessa palavra, eu mudo a interpretação do texto. E posso mudar, muito mais do que a interpretação do texto, mudar as minhas expectativas, vamos chamar, abre aspas, escatológicas, né? Que não é pouco. Vocês querem mais uma? Eu também não tenho. 24:15, né? 24:15. Esse é bom, hein? Mateus. Alguém queria ler para nós? Perdão, Mateus 24:15 até o 24. 24:15 a 24. Mateus 24:15 a 24. Isso. Deixa eu ler então que é a nova versão. Mateus 24:15 a 24. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, é isso mesmo? Do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como são terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos.
eu vou desprezar tudo que foi lido em cima, mas eu vou pegar o 23 e 24, isso daqui eu pedi a leitura anterior exatamente para dar um certo contexto escatológico naquilo que a gente poderia ler. Né? Jesus está aqui levantando uma discussão. Antes de Mateus 24, nós temos um texto de Mateus 23. O Mateus 23, a partir do versículo 13, ele começa fazendo a seguinte exclamação: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, no 13. 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, no 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, no 16. Ai de vós, guias de cegos, no 17. Insensatos cegos. E assim ele continua batendo nos caras. Né? No versículo 1 do capítulo 24, ele diz o seguinte: tendo Jesus saído do templo, iam se retirando quando aproximaram os seus discípulos para lhe mostrar as construções. Ele, porém, disse: não vê tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra até que tudo seja derrubado. E no 23, 24, ele diz: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais, blá 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 blá. A leitura escatológica que a gente tem lido, primeiro que não é uma leitura, né? Ninguém todo mundo que já ficou mais do que 5 anos no banco de igreja, a primeira coisa que vai começar a perceber é que não existe uma leitura única dos textos. Né? Se a gente pegar sobre salvação, por exemplo, existe gente que fala a salvação dentro do livre-arbítrio, né? Você arbitrariamente e livremente decide-se por Jesus Cristo, levanta a mão, faz uma opção, salvação. Os católicos dizem, né? É por pertencimento à igreja. Então você nasceu católico, esse negócio de conversão não existe, só existe no protestantismo. O católico, por ser uma religião mais original, você não tem uma conversão enquanto doutrina. Existe o pertencimento, você vai à igreja católica, você se batiza, faz os ritos, você é católico, é salvo. Né? O protestantismo que vem com essa história de, principalmente a partir de John Wesley. E se você é presbiteriano, você, ou calvinista, você ainda tem uma terceira possibilidade, que é da predestinação. Praticamente você também não tem conversão. Né? Você é achado no meio do caminho por Deus, e você já foi escolhido e você já é salvo, você nasceu salvo, você só se dá conta da salvação. Você vê que são 3 possibilidades no campo da salvação: ou por pertencimento, ou porque você tem livre-arbítrio e levanta a mão e adere à fé, ou porque você é predestinado à coisa, não é nem por pertencimento nem por decisão. Você nasceu salvo, você vai para o céu, independente do que você faça. Né? Deus te escolheu e acabou. No campo da escatologia, nós temos também um monte de alternativas. Eu não sei todas elas, nem quero entrar aqui nessa discussão de quais são as alternativas, se é pré-milenista, pós-milenista, se é isso, se é aquilo, se o diabo vem antes, se o diabo vem depois. Não quero entrar nessa discussão hoje, não conheço nada sobre o assunto e não tenho muito interesse em saber disso, porque eu acho que tem pouca utilidade prática para a vida eclesiástica. O que eu queria levantar aqui é um detalhe do detalhe do detalhe, que é exatamente o que está no capítulo, no versículo 23 e 24, tendo em vista que Jesus tinha acabado de fazer 2 coisas. Primeiro, ele tinha aberto o verbo contra os escribas e fariseus. Precisamos ter muito claro quem são os escribas e fariseus para Jesus, lá de 2000 anos atrás, quem esses caras representavam em termos religiosos. E Jesus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Né? Ele põe um adjetivo logo em seguida dos escribas e fariseus e vem rasgando o verbo em cima deles e fala um monte. Se vocês quiserem depois ler no capítulo 23, é muito legal. Depois ele olha para o templo, que não é pouca coisa. Nós hoje falamos de, nós vamos vender o templo da Ibabe e para fazer uma grande incorporação. Puxa, que chato, né, gente? Onde que a gente vai mudar a nossa igreja? Vamos procurar todo mundo, porque agora vai ser destruído, vai passar trator, vai virar um monte de prédio, e ninguém liga muito para aquele lugar, se é esse ou aquele. O templo de Jerusalém era Deus. Deus se revelava a Israel no templo e exclusivamente no templo.
E essa revelação se dava de vez em nunca, né, por um fato, né, que o Espírito descia e acontecia algumas coisas, mas era no templo que Deus se revelava, ou através de alguns profetas também se revelava. Mas o templo era o lugar da presença de Deus em Israel. Quando Jesus está dizendo, vocês estão vendo esse negócio aí? Eu vou por abaixo. Deus está falando de algo, Jesus está falando de algo um pouco mais sério do que dizer, nós vamos vender, eu vou vender o templo para virar um shopping center. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está falando que vai virar um shopping center, nenhuma praça. Ele está dizendo, vou estar detonando com toda a estrutura religiosa desse tempo e não vai ficar pedra sobre pedra da religião presente, porque eu estou pondo fim a isso. Por isso que antes ele fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Por quê? Quem eram esses caras? Era o clero da época. Escribas e fariseus era o clero de 2000 anos atrás. Portanto, ele estava destruindo a estrutura clerical e estava destruindo a estrutura religiosa como um todo. Ele estava pondo abaixo com a presença dele, com aquilo que ele ia realizar, ele tinha posto abaixo, a proposta de Jesus para aquele tempo era fazer ruir tudo que chamava-se religião judaica da época. Então isso não era um projeto pequeno. É como se nós aqui nos levantássemos e falássemos, eu vou acabar com a religião ocidental hoje, né? E vou pôr abaixo tanto católico quanto protestante, quanto ortodoxo, quanto qualquer outro tipo de religiosidade da forma com que está aqui, vou levantar uma nova forma e eu vou no centro dessa religião. Hoje nós não conhecemos esse centro mais, né? Faz pelo menos 600 anos que não existe um centro religioso do Ocidente, desde Lutero e Calvino, e nós chegamos para esse centro que a gente tem que descobrir qual é e fazer um relato tão profundo e tão contundente, né? Isso é a primeira coisa. A segunda é quando ele começa a falar assim, mas acontecerá uma coisa, gente, vão se levantar pessoas que parecerão Cristo, que terão o tom de voz de Cristo, que farão coisas como se fossem Cristo, que se dirão ser o Cristo, mas não são. É aqui que eu acho que está uma coisa extremamente atual, e extremamente difícil, e extremamente sutil na pregação de Jesus, né? Quando ele fala, se alguém disser, eis o Cristo, ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos profetas e falsos cristos, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus não está falando pouca coisa também. Ele, dentro de uma visão profética, e aqui a gente pode falar no sentido profético efetivo, ele está olhando para a crise religiosa do tempo dele e está dizendo, por conta de uma religião. Bom, vamos voltar um pouquinho atrás, né? A palavra Cristo também é uma palavra que ela, como a palavra Cristo em si, ela é transliterada, ou seja, foi tomada do grego diretamente para as línguas ocidentais contemporâneas, porque a palavra Cristo é uma palavra grega. E ela corresponde no hebraico a Messias, né? A gente já falou isso. Então no Velho Testamento, toda vez que aparece a palavra Messias, essa palavra Messias, se não me engano, acontece somente em Daniel, ela é a mesma palavra Cristo. E em português, a melhor palavra seria ungido. As três palavras têm o mesmo significado, só que estão em línguas diferentes. O grego fala Cristo, o hebraico fala Messias e o português fala ungido. Os três numa mesa estariam falando da mesma pessoa. Então, Jesus está falando o seguinte, olha, se aparecerem aí ungidos, dizendo que falem meu nome, estão enganando. Aí a gente começa a se preocupar, eu pelo menos me preocupo bastante quando eu me deparo com essa possibilidade. Bom, aí eu convidaria... Que possibilidade? De alguém falar, eu sou um ungido de Deus, né? Porque só existe um ungido. Não existem dois ungidos. Ah, sei, que o Não cara existem fala, duas unções. eles estão ungidos. Esse é um ungido de Deus, não mexe com ele, né?
Jesus diz, eu só tenho um Cristo. Né? Aí vamos lá em 1 João 4, de 1 a 6. Alguém lê para nós. A palavra... bom, deixa surgir. 1 João 4, de 1 a 6. Eu mesmo? Eu? De 1 a 6? Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. A primeira coisa que eu gostaria de falar aqui sobre esse texto, esse pedaço de texto, é o seguinte: a palavra anti no grego tem duas conotações possíveis. A primeira conotação possível é aquela que ganhou notoriedade no nosso meio, que é aquele que faz oposição a, aquele que faz guerra a, aquele que confronta o contrário. Né? Então, nós temos toda uma teologia escatológica baseada na figura de um anticristo, que é uma figura que está aí, vamos dizer, no consciente coletivo, não junguiano, mas no consciente que as pessoas coletivamente têm assumido, que é uma figura que deve vir a um certo determinado tempo da história da humanidade, se levantar contra os exércitos de Deus, perseguir a igreja, perseguir Israel, tentar fazer guerra, e lá tem Armagedon, tudo baseado nessa única palavrinha, anti-Cristo, aquele que faz guerra a Cristo. Essa é uma possibilidade escatológica que eu não vou abordar. Existe uma outra possibilidade do anti no grego, que é aquele que se faz passar por, aquele que finge ser algo que não é, a fim de enganar as pessoas. É um anti-sutil, é um simulado daquilo que ele quer ser. Como exemplo, imagina que, bom, todo mundo viu aquele filme Face to Face, né? O Nicolas Cage e o John Travolta, né? Eles, um pega a face do outro e põe, né? E faz a voz ficar igual, para, tentando se passar de, obter os segredos de uma bomba que estava em Los Angeles e com isso tentar desatar a bomba. Aquilo é ser anti, né? É ser tão parecido como que no fim você confunde uma coisa com outra. Então, essa é a interpretação que eu gostaria de ressaltar aqui. Olha, o grego não permite dizer, esse é o sentido da palavra. Eu estou dizendo, essa é a conotação que eu gostaria de estabelecer aqui. Essa é a forma com que eu gostaria de propor uma leitura baseado em dois fatos. Primeiro, nessa possibilidade de tradução que a gente está levantando. Segundo, que João ouviu Jesus. Possivelmente, João estava lá em Mateus 24, ouvindo Jesus, quando ele diz, olha, surgirão falsos cristos. Surgirão pessoas se passando por Cristo e farão milagres e sinais de tal forma que, se possível, enganará até os eleitos. Agora João, escrevendo muito tempo depois desse acontecimento, disse, o anticristo
é aquele que... Não no sentido possível de alguém que está fazendo guerra, mas alguém que está se passando de tal forma parecido com Cristo, que eu me deixo levar pela mensagem do cara e achar, lá está Cristo. Lá a palavra de Deus está sendo falada como a palavra de Cristo. Lá tem os sinais e os prodígios e os milagres e as possibilidades que Cristo veio trazer na terra. Mas a sutileza dessa pessoa nos deixa escapar a possibilidade de saber se é Cristo ou não. Nós, como igreja, estamos tão preparados para fazer guerra a um inimigo violento que pega nas armas e começa a nos perseguir maciçamente, como anticristo, que nós engolimos pequenos detalhes de aparências de Cristo, de milagres de Cristo, como se fosse Cristo sendo o anticristo. João é tão sutil que ele fala o seguinte: o anticristo já está aqui. Ele virá e está. Por quê? Porque não é possivelmente um ser em carne e osso, mas é um espírito. E não um espírito que eu estou falando, uma alma penada. Uma forma de colocação de religião no qual a sutileza doutrinária se faz passar como se fosse. E você se deixa enganar. E isso não acontece no século XXI e nem vai acontecer daqui a pouco, quando vier o anticristo. Isso acontece desde a época que surgiu Cristo. Ou até podemos dizer, como Cristo é Deus e é eterno, desde a época que surgiu o homem. E tem exemplos desses tipos de... Não, a palavra acontece em 1 João 4 e acontece em 3 de João e acabou ela. Não, de pessoas assim que ele estivesse se referindo. O apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, se algum de nós, ou mesmo eu, vier com o evangelho que não seja esse, seja anátema. Depois ele fala, até mesmo Satanás se transveste de anjo de luz na tentativa de enganar. Então, essas sutilezas doutrinárias, essa coisa, vamos dizer, que vai enrolando a igreja, isso sempre existiu. Não é algo como eu acho, né, que de vez em quando surge um Adolf Hitler. Porque o que me espanta, por que eu quis trazer isso? O que espanta é que essa visão de um anticristo beligerante, violento, que se levanta contra a igreja, ou se levanta agora contra o Ocidente, né, é de uma manipulação profunda de ordem política e ideológica. Então, nós temos isso quando da guerra Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética é o anticristo. A União Soviética, de lá vem a besta, vem um falso profeta de quem vai fazer guerra contra a igreja e vai destruir a igreja. Aí caiu o muro de Berlim, a Rússia, a União Soviética foi para o espaço. Bom, aí agora, o anticristo perdeu, não tem nenhuma guerrinha em Armagedon, legal. Aí inventaram que Saddam Hussein era o grande anticristo. Porque a nossa criatividade, a nossa imaginação precisa da incorporação de seres beligerantes que justifiquem uma doutrina. E aí nós ficamos sempre à procura de quem será o futuro agente que vai permitir que nós possamos agora ler. O anticristo está ali. Agora, se nós percebermos que o anticristo nunca vai estar ali, porque ele está aqui, e ele está aqui de uma forma absolutamente sutil, por meio de uma doutrina, ou por meio de uma estrutura de pensamento, aí entramos um pouco em Efésios, né? Por meio de valores que eu tenho, que parecem ser Cristo em mim, que parecem que são verdadeiros de Deus em mim, e na verdade não são divinos, são as minhas próprias necessidades
Veja, eu estou saindo do Edimar e estou entrando para mim mesmo. Quer dizer, todas aquelas estruturas de valores, de doutrinas, de preceitos, de juízos que eu mesmo tenho e que eu digo, é Deus, temos que ter um pouco de cuidado e dizer, pode não ser Deus, tem cara de Deus. Usa versículos ao falar comigo. Eu mesmo falando comigo, uso textos bíblicos que justificam certas posições, valores e decisões que eu tomo. Mas pode ser que não seja Deus. Por exemplo. Não sei, por isso que eu não sei. Eu caio numa dificuldade de dizer, eu efetivamente não sei dizer. Porque o joio e o trigo estão em mim e eu não sei dividir esse joio e trigo. Eu me perco diante disso. Portanto, qual a solução? Quero que você me ajude. Ele acredita. Então, mas você é que está praticando Cristo, mas pode ser que não. Pode ser que esteja errado praticando Cristo. Isso já é natural do ser humano. Independente da situação, é que a gente está pegando, a primeira interpretação que ele está pegando é de uma questão má fé mesmo, né? Pessoa convicta que não é o certo e está praticando. Mas está muito além disso. Está no praticar sem intenção, sem saber. Né? Tipo, fazer um processo sem... acreditando que está fazendo certo. E aliás, se você... nossa interpretação de igreja é diferente da interpretação de outras igrejas. E se você for lá, ele está achando que está fazendo certo. Não o cara que está lá, ou possivelmente acredito que às vezes tem uma visão, às vezes que mais que existe manipulação e tal nas igrejas, e que fatalmente existe mesmo, mas fora isso, o cara que foi lá na igreja e que aprendeu daquele jeito e acha que aquele é o certo, ele está praticando aquilo. E para ele aquele é o certo. E para nós o certo é um pouquinho diferente. E aí, talvez, qual que é o anticristo? Nós mesmos não sabemos. Né? A gente acredita numa situação. Mas qual que é o certo? É aquela história que qual parte que está correta? Se todo mundo estiver correto, não, tem uma coisa errada. Mas aí o resumo é que o grupo que vai discernir o que é Cristo e o que é anticristo. Uma das possibilidades é essa. A outra possibilidade, que eu acho que a gente deve atentar, é o seguinte: diz aqui, todo espírito que confessa Jesus veio em carne, ou veio em carne, esse é Deus. Aí nós voltamos às sutilezas do próprio texto. Né? Uma coisa é eu dizer o seguinte, como letra, eu acredito que Jesus é um homem, um ser humano histórico, um homem histórico que viveu na Palestina há 2000 anos atrás e que nem o credo lá, né? Creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo que morreu pelo poder de Pôncio Pilatos, quer dizer, se torna até uma ladainha, né? Entre aí todos nós, protestantes e católicos, em uníssono falamos esse negócio. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu olhar para o Jesus, o Cristo que se fez carne, e olhar para o movimento que Deus fez ao encarnar-se, e ao encarnar-se o movimento que ele fez a favor do homem. E eu acho que é isso que João está falando, e é isso que os evangelistas estão apontando. Né? O princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, que é o X da questão, não a historicidade do verbo, mas o movimento espiritual de um Deus, aí voltamos a tudo que a gente tem falado, um Deus que se mete no meio da desgraça humana. Toda vez que eu creio a minha fé, ou o meu discurso, o meu movimento religioso, nesse sentido, é um movimento parecido com o do Filho, ou seja, eu passo a ser, agora, como Paulo falando aos Coríntios,
Vós sois cartas vivas, escrito não em pedras, mas no coração, não com tinta, mas com sangue. Cada vez que eu sou o verbo de Deus, colocado no meio do inferno da existência humana, para trazer a bênção e a graça de Deus no inferno do homem, aí eu posso ler isso daqui e falar, eu acredito que Jesus veio, cara. Não é uma... Eu, cara, não acompanhei o raciocínio. Vamos por partes. Eu só não entendi depois que você falou boa noite. Dá para repetir? Então, vamos lá. Uma coisa é eu intelectualmente dizer o seguinte, eu acredito na história de um homem chamado Jesus, que há 2000 anos atrás disse ser filho de Deus, e dizendo ser filho de Deus pregou coisas maravilhosas e morreu na cruz. Está nos livros de história, de uma forma ou de outra, quer tomemos os evangelhos como um padrão, quer tomemos outros relatos paralelos, e falando, pô, aconteceu essa coisa lá na Palestina, beleza. Isso é vamos dizer, um aceite intelectual a um dado histórico, como eu posso dizer. Eu acredito que Sócrates existiu no ano por volta de 400 a.C. e lutou na guerra do Peloponeso, porque Xenófanes falou isso e Platão também. Puxa vida, legal. Você acredita em Jesus como você acredita em Sócrates. E acredita talvez em, sei lá, em Adolf Hitler. Porque tudo são relatos. Você está acreditando nos relatos das pessoas igualmente. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu ir ao Evangelho, e aqui nós vamos pegar João, porque nós estamos em carta de João, e falar o seguinte, qual é o movimento que o Evangelho me dá por trás da história? Não a história, o movimento. Deus, de uma forma que ninguém consegue explicar, e nós aceitamos apenas por fé, se transforma em gente. E o verbo se fez carne. Mas o verbo se fez carne numa pessoa específica que nós acreditamos. O nome dele era Jesus. O Cristo. O Cristo aqui não é sobrenome e não é também um nome junto a outro nome. Ele é ungido de Deus, ele é o próprio verbo. Agora, esse verbo se fez carne em que sentido? Ele olhou para mim, para cada um de nós, essa é a crença cristã compartilhada com qualquer um de nós, olhou para nós na nossa miséria, no nosso inferno, e se pôs no meio do inferno humano, da miséria humana, e por amor a essa miséria humana, ele morre na cruz, resgatando o homem, ou dando possibilidade do homem sair dessa situação infernal e estabelecer uma outra situação de vida na terra. Agora, eu acreditar, na minha visão muito pessoal, muito particular e muito pequena, eu acreditar que Jesus Cristo veio em homem, não é simplesmente acreditar que ele veio em homem no passado, mas ele está como homem no seu corpo que chama a igreja. Vós sois corpos de Cristo, disse o apóstolo Paulo. Ok? Como corpo de Cristo, o verbo se faz carne, não porque ele foi imprensado numa tipografia qualquer e vendemos hoje Bíblia a R$5. Ele não é isso daqui que é o verbo se fez carne. Paulo falando, vocês são carta viva, não escrita nas pedras ou no papel, mas escrita no coração. E não escrita em tinta, mas escrita com sangue. Primeiro o sangue de Cristo, segundo o sangue da igreja, que é o corpo de Cristo. Ora, a gente crer em Jesus Cristo carne é crer que o corpo de Cristo hoje foi mantido por Deus na terra para ainda continuar em meio a um inferno humano para transformar a humanidade, para trazer a graça e o amor de Deus à humanidade. Esse movimento da graça de Deus contínua e continuamente presente a partir do corpo de Cristo, que eu entendo que é eu crer que Jesus Cristo está em carne. Ele veio e continua na carne. Só que agora não mais na carne daquele homem, que era muito pouco, mas na carne de todos aqueles que passam a crer que são divinamente inspirados para dar prosseguimento a essa obra e expandir essa obra, mas não uma obra institucional, uma obra da graça e do amor. Então, eu creio que nós combatemos a sutileza do anticristo com vamos dizer, a grandeza da graça.
Cada vez que o movimento nosso individual e nosso coletivo é gracioso e amoroso, ainda que não possamos separar joio do trigo, ainda que não podemos entender o que me motiva, se é Cristo ou anticristo, esse movimento gracioso em prol daquele, como Jesus falou, né? Toda vez que vistes um desses pequeninos tendo fome ou sede, fazer como se tivesse a mim. O que ele está falando? Não é para você buscar o reconhecimento. Se eu imaginasse que a Dona Erci era Jesus, nossa, eu servia a ela. Puxa, eu vou fazer tudo por Jesus. Aí Jesus fala assim, esquece. Imagina a Dona Erci, faça por ela ser ela. Nesse momento você fez a mim. Não porque sou eu na carne dela, porque é ela na carne dela como humano. E você então teve a graça, você teve o amor. E isto é o Espírito do Cristo. Fazer a Dona Erci porque é a Dona Erci. O amor que eu emprego no meu relacionamento, me entrega a ela, é o amor que eu tenho pelo próprio Deus. Esse é o Espírito do Cristo. Por isso que eu disse, o movimento de Deus para o homem é que me faz agora querer fazer o mesmo movimento do homem para o homem e falar, aqui está o Cristo. Agora toda vez que o meu movimento é institucionalizante, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, ou em prol das estruturas, eu derrubarei esse prédio, isso é anticristo. Cada vez que eu faço uma ONG de Vila Criar, não a ONG, mas o espírito da ONG, eu creio que é Cristo. No momento que eu começo a defender o Vila Criar a despeito do objeto, isso já é anticristo, é o mesmo negócio. Mas eu rompi com o próprio espírito da coisa. A sutileza está que eu possivelmente não vou saber quando eu comecei a fazer um outro negócio. E eu tenho que estar sempre falando, isso é Cristo ou anticristo? No sentido, eu estou ainda nesse movimento da graça, do amor, do ir em prol do próximo que está no inferno, da existência humana, ou eu estou agora na defesa dos interesses de uma classe, ou de uma instituição, ou de um patrimônio, ou da minha própria autoestima. Do ego, do narcisismo, podemos colocar um monte de nome. Essa diferença é que faz o Cristo e o anticristo. Porque o anticristo fala, as pessoas vão dizer, lá está o Cristo, olha, lá no Vila Criar está o Cristo. Porque eles fazem milagres, eles fazem prodígios, eles fazem coisas fantásticas. Pronto, já não é mais o Cristo. Porque o Cristo se deixa diluir na vida da Dona Erci. Eu não faço porque é o Cristo, eu faço porque é a Dona Erci. Coitada da Dona Erci. Mas o que é Cristo nisso? Não, mas o que é o Cristo nisso? É o amor. O Cristo não está na Dona Erci, não está em mim. Está nesse amor que faz com que a coisa se junte. Mas eu também te amo. Pronto, aí está o Cristo. Não é? A graça está no movimento da escolha de ir em prol do próximo e não na própria defesa dos seus próprios interesses. Então, o que nos muda isso? Em vez de ficar buscando anticristos gigantescos que vão fazer guerras nucleares num lugar chamado Armagedon, entender que nós estamos em plena batalha dentro do nosso próprio ser, de conseguir permitir de alguma forma, ou nos libertar de alguma forma, a fim de que o Cristo aflore em nós, como indivíduos e como coletivos. Que nós possamos, de fato, termos esse movimento divino de Deus amou o mundo de tal maneira. Opa, se o mundo foi o lugar do amor de Deus, é onde eu tenho que amar. Ali está Deus. Que Deus amou é onde Ele se põe. Nós não, nós queremos que o mundo se destrua, vá para o inferno, que eles se arrebentem numa guerra monstruosa. E o Cristo fala assim, é lá que eles estão se arrebentando? É lá que eu vou. Eu me dirijo para o inferno. O inferno da existência humana. Então, a minha provocação hoje, para a gente pensar um pouco, é isso. Em vez de procurar em Saddam Hussein, em Hitler, em Stalin, em Osama Bin Laden, ou no Bush, ou... Naquele do Irã lá, como é o nome dele? Khomeini, tantos outros anticristos que surgiram no cartel de Medellín,
começar a olhar para a minha existência banalizada, de relações absolutamente enrijecidas pelo desprezo do próximo, pelas banquerizações das nossas classes médias e altas, essas coisas todas, e entender que isso já é anticristo. Cada vez que eu não ouço a voz de uma criança com fome e eu não dou de comer, eu fui anticristo. É que um detalhe interessante é que, como você disse, é muito sutil. E você nunca sabe exatamente quando você está fazendo. Mas eu acho que uma coisa que contribui positivamente é o seguinte: o importante é a intenção, né? Porque eventualmente você pode estar fazendo uma coisa, você está agindo anticristo, mas não é isso que você está querendo. Você só não sabe. E de acordo com o que a gente enxerga, né? Sempre que você é julgado pelo que você sabe, pela sua intenção, né? Então acho que isso é um ponto importante. Às vezes a gente está fazendo errado, mas, enfim, nós não queremos fazer o errado. Se nós tivéssemos a consciência, nós não faríamos. Até a gente já... Quantas vezes a gente caiu a ficha numa coisa que a gente estava fazendo, alguém alertou-se para... Então, acho que a questão é, primeiro, exercitar. E quando você... Primeiro, exercitar pessoalmente, né? Você está sempre se perguntando. E mais do que isso, é quando você debate, né? Que aí você também enxerga, muitas vezes, puxa, será que você não está achando isso? Será que você não... Você mesmo acha algumas respostas. Mas que fatalmente talvez a gente deve estar fazendo coisas erradas, estamos, e que vamos continuar, vamos também, né? Só que inconscientemente. Então isso... E eu creio A o gente seguinte... faz mais, né, irmão? Faz mais coisa errada. Se fosse eu, já estava. Ele estava falando de você. Você agora. Mas e o Mateus 24 aí? Qual é antes? Hã? Mateus 24. Mateus 24 é isso que eu tinha falado, eu só ressaltei. É que quando a gente leu, a gente não leu coisa. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis-o ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, ou anticristos, e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mas quando Só ele que quando ele fala lá que vai ter um tempo que coisas terríveis vão acontecer e tal, é agora. não sei, pode ser sempre, porque se o anticristo está conosco, como disse João, desde a era 60, 70 depois de Cristo, eu acredito que, veja, eu não quero entrar num embate escatológico de ficar pegando, eu só quis ressaltar isso, o anti, da palavra anticristo, tendo como base dois textos. O primeiro de Jesus, falando vai surgir um falso Cristo ou falsos cristos. Por quê? Porque são falsos em toda a história. E João está falando, o anticristo é aquele que não aceita que Jesus veio em carne. Eu só fiz essa menção. Quanto ao resto, essa mensagem escatológica, eu falei desde o início, não quero entrar. Né? Porque tem toda uma possibilidade aí que se abre. Certo? O que eu quero ressaltar é o seguinte, em vez de eu procurar um conflito final, um conflito extraordinário, eu posso estar pensando que nós vivemos nos últimos 2000 anos em crises constantes. A história pode ser sempre uma história que começa e finda. Não finda num circular. Finda uma época e vai surgir outra época e vai surgir outra e sempre vai ter um final de um tempo. Pode ser. Estamos há 2000 anos esperando Jesus voltar. Será que Jesus já não voltou? Não sei. Não tenho a mínima ideia sobre isso. Isso é um assunto que não me interessa, porque Jesus mesmo falou, isso daí é coisa do Pai e Ele que se vive com isso. O que nós temos que entender é que muitas vezes nós abrimos a Bíblia e começamos a falar o seguinte, Deus falou o seguinte hoje, e eu vou transmitir a vocês a mensagem de Deus. E o cara fala um monte de coisa e nós abaixamos a cabeça no sentido, se Deus está falando, quem sou eu para dizer não? E nós temos que ter a coragem de dizer o seguinte, no meio do Deus disse, quem o Marcos disse. No meio de tudo que eu estou dizendo aqui,
Eu não estou falando a verdade. Eu estou falando isso é uma interpretação baseada em algumas possibilidades. E meio do que o Marcos está falando, pode ser que Deus esteja falando alguma coisa. Legal, bacana, a igreja julgue. Mas tem que estar consciente que o Marcos está falando. E nós temos que ouvir essas pessoas falando. Muitas pessoas estão abrindo a Bíblia e falando, Deus disse, quando ele está falando. É só isso. Nós temos que ser um pouco mais sérios diante da possibilidade de Deus falar na terra através do corpo dele. Porque a verdade não está para aí. A verdade está entre nós. E é exatamente nesse diálogo possível da igreja que um e o outro, né, como o ferro afia com o ferro, assim a face do homem com o seu próximo, já dizia o autor de Provérbios. Ora, nós temos que ter isso na mente. A minha vida será afiada não porque Deus disse, mas porque ao eu apresentar esse texto, alguém vai falar, não, opa, espera aí, pensa, lá, e eu vou ter que rever, vou ter que refazer. Isso chama igreja. Então, eu não estou interessado nos aspectos escatológicos, se isso vai acontecer ou se já aconteceu, porque também existem correntes escatológicas que dizem tudo isso que está sendo dito por Jesus aconteceu no ano 70. Eu posso provar tudo isso dentro de uma certa doutrina que isso tudo aconteceu no ano 70. Então, e daí? E outros estão falando, isso vai acontecer depois, quando vier o anticristo. Tá bom, e o que nos levará em termos da graça de Deus? Me falta é o seguinte, eu entender que Jesus a escatologia já aconteceu, e eu entender que a escatologia há de acontecer, o que a graça de Deus tem a ver com isso daí, para nós hoje no século XXI, nós que estamos ouvindo isso. Pelo contrário, né? Eu acho que a igreja, muita gente que acredita na questão da escatologia a vir, esse desespero todo, essa tragédia toda, eles pensam assim, putz, eu tenho que salvar os meus, as pessoas que eu gosto, tentar falar de Cristo, porque o resto que se dane, vai acontecer mesmo, não quero saber. Tem esse perfil, e que na verdade Cristo veio para todos. Então, mas uma coisa interessante é a visão, isso acho que deixa muito claro. A Bíblia serviu para sempre e vai servir para sempre, esse é o legal da história. Então eu não acho que isso vai acontecer ou aconteceu. Aconteceu, está acontecendo e vai continuar acontecendo. exato, sabe? Não, mas tem gente que torce até para que aconteça logo, porque aí os eleitos é que vão dominar a terra e que vão reinar. Tem muita gente que quer, mas é que escolhe. Hora vem isso. É um absurdo. Ao invés de olhar com amor a todos, a pessoa fica torcendo para esculhambar logo, porque ela se acha eleita, né? Não sabe se ela vai estar no enrosco. Obviamente que ela pensa que não. Então, aí que eu volto àquela leitura. Se eu achar que o movimento escatológico veio ou virá, né, o momento pumba que acontece, será que eu não perco o próprio Espírito do Cristo que veio em carne? O Cristo que está em carne enquanto igreja dele. A gente cruza o braço e fica esperando. Ou cruza o braço ou fala, eu estou salvo e eu agora quero a justiça divina. Porque esse mundo é um mundo jaz no maligno. Então que venha a justiça divina. E nesse momento eu esqueço o próprio movimento do Cristo. E falo, opa, onde está o inferno? É para lá que eu vou. Porque esse é o movimento de Jesus. O inferno não é necessariamente um lugar onde as almas existem. O inferno é a existência mais deplorável do homem. Né? Vamos pensar no inferno de gente que vive jogando crianças pela janela. Aquele foi o inferno do Brasil. Né? Tem outro que é A mãe espancou, crianças que estão sendo jogadas. Isso é o inferno da existência. O inferno está proliferando e nós estamos falando Maranata, vem Senhor Jesus. Portanto, nós estamos negando a presença do Cristo que ama e se doa. O Cristo, nesse momento, foi abstraído da sua corporeidade na igreja em prol de eu já me arrebatar para o céu. Eu estou no céu. Que role o inferno.
e que venha ao inferno. Quando Cristo falou, onde está o inferno? É para lá que eu vou. Né? Esse movimento de crer que Jesus veio em carne, não é o crer no Jesus histórico, de um homem que nasceu da Virgem Maria, foi crucificado pelo poder de Pôncio Pilatos há 2000 anos atrás. Isso é um movimento histórico. Nós temos que pensar agora no movimento do espírito que está por trás dessa letra, da história. Qual é o espírito? Deus amou o mundo e deu seu Filho. Quem é o Filho de Deus agora aqui na Terra? Ou nós não oramos a Deus, Pai, eu sou teu Filho. Se eu oro, Pai, eu sou teu Filho, Nós somos os filhos. o Filho está presente na Terra. Agora temos que saber se cremos no Espírito do Filho, que é se meter na angústia humana. Não porque nós somos bonzões, porque a gente tem misericórdia. A misericórdia do Pai está no meu coração. Aí eu realmente creio no Filho que está em carne. Percebe? E o anticristo nega isto, porque o anticristo quer ir para o céu. Porque ele não está nem aí onde o amor de Deus está. Está para onde o amor dele está. Tranquilidade, paz, alegria, mansões, riqueza, ouro, blá blá blá. Ele quer para ele. E o Pai fala, não. Tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não usurpando ser igual a Deus, esvaziou-se. E como esvaziamento, tornou homem. E como homem, servo. E como servo, morreu na cruz. O mesmo sentimento que houve em Cristo, está lá em Filipenses. Esse é o movimento do Deus, de Deus. O nosso movimento é o contrário. Creia em Deus e vai para o céu. O movimento do Pai é creia em Deus e vai para a cruz. Se queres vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Olha, o movimento é oposto. Nós queremos ir para o céu, que toque 7 trombetas e Jesus fala, toma a sua cruz, esvazie-se, vá, enfie-se na desgraça humana. E nós vamos falando, quero ir para o céu, quero ir embora, me leva. Do meu ponto de vista, não há nada mais anticristo do que essa vontade de escapar do lugar onde Deus amou. Percebe? Então a minha leitura não é escatológica. A minha leitura é essa daí. Pode ser que a escatologia se repita o tempo todo. Houve um fim, tem havido fins e haverá fins. E nós estamos no meio de um fim. E se for assim, onde é que nós nos metemos? Com que espírito nós temos lido o texto da palavra de Deus? O espírito de ir embora para o céu ou o espírito de estar aonde Deus falou? Meu filho, vai lá. Sal da terra. Sal da terra e luz no mundo. Percebe? O movimento é todo esse. Se a gente for pegando versículos, joga a gente para a terra. A gente quer ir embora e fala, fica. Ah, mas Senhor, Maranata também, Senhor Jesus, fica. Vai lá, aconteça. E nós estamos querendo ir. Eu acho que o meu enfoque é esse. Anti não é alguém que se levanta contra. Somos nós mesmos com as nossas sutilezas narcisistas que queremos, nos amamos tanto, que queremos o bem bom do céu. E por isso esquecemos de que essa aparência de religião nada mais é que a negação do Espírito do Cristo, que é ide por todo mundo e pregai o Evangelho.